A Regina Célia Novaretti escreveu: sofro rejeição desde criança e geralmente é de mulheres. Perdi minha mãe com 10 anos de idade. Hoje tenho 62. Ela não tinha muito afeto com os filhos. Nunca consegui manter amizades. Então, Regina, é importante olhar para o seu eu emocional. Um primeiro passo para se sentir rejeitada, né, ou sofro rejeição, é o sentir rejeitada. Um primeiro passo para se sentir rejeitada é olhar para como você se sente. Como você se sente em relação à rejeição? Normalmente é a tristeza. Você precisa reconhecer, olhar e ver. Tem uma tristeza aqui. Reconhecer essa tristeza quer dizer lidar com ela. Você precisa conversar com a tristeza. Geralmente a gente ignora a tristeza, a gente não quer olhar para ela porque ela é um incômodo. Então você precisa lidar com a tristeza. Quando você não quer lidar com a tristeza, ela não vai passar. E aí a questão de a mãe não mostrar afeto, isso mostra que você gostaria de ter recebido mais afeto. Então significa que você tem que dar mais afeto para o seu eu emocional. Entendeu? Porque a questão importante em relação aos pais é um olhar que depende de uma decisão. Você precisa escolher olhar para os pais como certos do jeito que eles são e como tendo dado tudo o que eles podiam dar. Eles já deram a vida, foi tudo. Mas você sentiu falta, você gostaria que tivesse mais afeto vindo da sua mãe. Então você precisa dar esse afeto para você. Como que a gente dá afeto para a gente? Dialogando com a gente. Dialogando com empatia, ficando do nosso lado, apoiando a gente. Essa forma de ficar do nosso lado, de dar cuidado, de se envolver, de se permitir sentir a tristeza. Não querer sentir a tristeza significa não estar disponível para se relacionar com o nosso lado emocional. A tristeza, ela é liberada quando a gente se permite lidar com ela. Quando a gente não quer sentir a tristeza, ela continua e ela aumenta. A Regina escreveu: sim, lido e já fiz vários trabalhos terapêuticos, mas ainda preciso observar o que ainda está pegando. É que são várias camadas, Regina. Por exemplo, aí vou falar de uma coisa que é o sistêmico, ou seja, às vezes a gente trabalha em terapia o aspecto pessoal. Ah, e tem mais uma coisa. Muitas vezes o processo terapêutico é mais cognitivo, é mais de entender. E muitas vezes a gente pode entender, mas o sentimento muda só um pouquinho. O sentimento muda quando a gente lida com ele no momento. Então, a abordagem sistêmica fenomenológica, da terapia sistêmica, traz esse elemento das relações. Então, algumas vezes, essa dor da rejeição não é só de uma pessoa na família. Essa dor de rejeição pode ser de várias pessoas da família. Às vezes pode ser uma pessoa ou mais que foram rejeitadas na família, alguém excluído. E a identificação com alguém excluído na família. O sentimento de rejeição pode vir daí. No fundo, o sentimento de rejeição é tristeza. E a tristeza pode estar na família. E várias pessoas sentem essa dor da tristeza. Só que cada um lida de uma forma diferente. Tem a pessoa que lida com a dor da rejeição comendo em excesso, outras trabalhando em excesso, outras cuidando de todo mundo o tempo todo, estando sempre ocupado, até aprendendo. A gente pode usar até a busca por autoconhecimento para fugir da tristeza. Mas se a busca por autoconhecimento envolver a compreensão das emoções e a prática, ou seja, a vivência, normalmente é onde resolve. Eu comentei isso em outras aulas. Eu trabalho com um acompanhamento de 10 sessões sistêmicas, sessões onde eu uso a constelação familiar também, ou como principal ferramenta, mas tem outras ferramentas. É o que funciona melhor para cada tema. Mas ao longo das 10 sessões, geralmente lá na quinta, sexta, sétima, o tema principal ele já ou está resolvido ou está bem encaminhado para a solução, de modo que já nem é tema do momento. E aí, quando a gente olha para medo da rejeição e de assumir responsabilidades,
E é curioso, Regina, que a ferida da rejeição para a menina tem a ver com a mãe, para o menino tem a ver com o pai. E, claro, a relação com a mãe vai refletir a nossa relação com as mulheres, a relação com o pai, a nossa relação com homens. E sempre eu vou colocar assim, independente do que houve no passado, a forma como eu lido com o que eu estou sentindo hoje é sempre um primeiro passo da mudança. Se eu lido, se eu me relaciono, se eu me conecto, se eu cuido, se eu tenho autoempatia com as minhas emoções, a dificuldade tende a ser menor. Então, vou colocar isso como um princípio. Qualquer dificuldade que a gente enfrente, se a premissa for, deixa eu lidar com o que eu estou sentindo, por que eu tenho que fugir? Só porque é um incômodo? Será que eu não posso me permitir sentir o incômodo? Por que não? Às vezes é o se permitir sentir o incômodo que vai trazer a solução. Mas é preciso se dar essa permissão. Então, para fechar, medo da rejeição. Rejeição é uma ferida emocional. As feridas emocionais vêm da tristeza. Para mudar a ferida emocional, você precisa se permitir entrar em contato com ela. Eu comentei sobre a autorresponsabilidade, que é numa situação onde você se sente rejeitado, você precisa olhar para esse sentimento. Como que eu contribuo para isso? Esse movimento, essa posição de olhar para como a gente cria o problema que a gente quer se livrar, eu digo que é essencial para a mudança. Se eu não assumo a minha parte, pode ser que eu estou querendo usar o problema para o outro mudar. Se o outro mudar, eu vou me sentir melhor. Se a outra pessoa se aproximar, se a outra pessoa agir diferente, aí eu mudo. Normalmente, essa fala é quando a gente não quer mudar. Se eu condiciono a minha mudança à mudança do outro, eu estou me defendendo. Claro, eu quero me proteger de frustrações. Mas enquanto eu quero me proteger de frustrações e eu condiciono, eu só vou me aproximar da pessoa se ela mudar. Mas qual é a minha parte nisso? Qual é a minha parte? Ou seja, só o outro lado contribui para o problema? E se eu olhar para como eu contribuo? Eu posso trabalhar a minha parte. Ainda assim, pode ser que o problema continue, mas eu vou focar na parte que está no meu controle. Se eu usar a minha dor para tentar, com a minha dor, mudar os outros, eu não estou contribuindo para a consciência. Como que eu contribuo para aumentar a consciência? Quando eu foco na parte, como eu contribuo para o problema. E eu contribuo com o problema não cuidando de mim, não cuidando do meu eu emocional, não me permitindo sentir o que eu estou sentindo. Por que isso contribui para o problema? Porque se eu não estou cuidando de mim, eu vou esperar que a outra pessoa cuide. Eu vou cobrar do outro algo que o outro não pode fazer. Às vezes a outra pessoa nem cuida dela. Agora imagina que a pessoa que não cuida dela, ela vai ter que cuidar também de mim. Não vai dar certo, ou não vai durar muito tempo. E aí vão ser duas pessoas insatisfeitas. Uma esperando que a outra cuide de si. Por isso, o princípio da autoempatia, do autocuidado, é um ponto básico para qualquer relacionamento e para qualquer problema que a gente lide. Autoempatia, que é voltar-se para si, para o que sente. Só o fato de você perguntar, o que eu estou sentindo agora? O que eu estou sentindo? Só o fato de perguntar o que eu estou sentindo e o que eu preciso. Só isso. Anota essas duas perguntas. O que eu estou sentindo e o que eu preciso. Só o fato de você se perguntar diante de um problema, ou se não for um problema, pode ser num momento, ao longo do dia. Porque essa pergunta, ela tem a função de fazer a gente tomar consciência do que a gente está sentindo no momento. Parece um incômodo. O que é esse incômodo? O que eu estou sentindo nesse incômodo? É tristeza? É medo? É raiva? Às vezes não está claro. Não está claro o que é. Eu estou incomodado. Estou sentindo um incômodo, mas eu não estou sabendo o que é. Isso pode acontecer? Se eu só fugir, me distraindo, bebendo,
me ocupando, eu não estou resolvendo. Eu preciso, nem que seja 10 minutos, 5 minutos. Entre em contato com o que você está sentindo e fica ali, 5 minutos, 10. Não vai aumentar se você se permitir sentir. Normalmente, quando você se permite sentir o incômodo, mesmo que você não entenda qual é o incômodo, você sabe que o incômodo vem de uma situação externa. Vem, na verdade, o gatilho, o início. O início quer dizer o que trouxe consciência, porque a dor já está na gente. A dor emocional já está na gente. Normalmente vem da infância. Mas uma situação tocou na minha dor.